queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou a professora Bianca Rocha, professora de Sociologia. Sou do sexo feminino, tenho 45 anos, sou branca, olhos castanhos, cabelo loiro e uso óculos de grau. Tenho estatura mediana. Para a nossa aula de hoje eu estou trajando uma calça jeans preta, uma camisa polo preta e um tênis na cor branco e preto. A nossa aula ela se passa em um estúdio de televisão e, caso haja necessidade, faremos uso da tela interativa. Nossa aula hoje ela é referente ao CIS 2 e ela vai ter o tema Sociedade Capitalista e as classes sociais. Para a gente entender bem a nossa aula de hoje, quando a gente fala de sociedade capitalista, é interessante que a gente perceba que é o sistema que nós vivemos hoje, né? O sistema da nossa atual sociedade, onde esse sistema ele vai moldar aquilo que eu como, aquilo que eu compro, aquilo que necessariamente eu vou consumir. E às vezes esse sistema ele molda até os nossos relacionamentos. Quando a gente fala do sistema capitalista, a gente precisa entender que ele vai priorizar o quê? Propriedade privada e ele vai priorizar o acúmulo de capital. Com isso, a gente começa a visualizar uma sociedade dividida em classes. Claro, uns vão ter mais fator econômico e outros menos possibilidades econômicas. Essa sociedade capitalista, a gente precisa entender. Quando a gente analisa essa sociedade, a gente pensa em que momento esse capitalismo surgiu. Surgiu a partir do momento em que houve a Revolução Industrial em 1760, onde essa Revolução Industrial ela ocasionou uma nova formatação no modo de trabalho, que até então era artesanal e passou a ser industrial, ou seja, a máquina a vapor ela veio dinamizar essa estrutura do trabalho, aumentando assim o modo de produção. Quando a gente fala aumento do modo de produção, aumenta os produtos, aumenta essa venda e esse lucro quando vai todo para uma classe que é o dono do capital. Se a gente pensar em um intelectual para a gente trabalhar, né, esse sistema capitalista, que analisou esse sistema para que ele pudesse tecer críticas e traçar um outro sistema, nós vamos ter aí Karl Marx, onde ele começa a trabalhar, a visualizar uma sociedade dividida em burguesia e proletariado. Burguesia, o dono do capital, as pessoas que possuíam os bens materiais, as pessoas que tinham o poder econômico, político, social e a influência cultural. Por outro lado, nós vamos ter quem? O proletariado. Quem era o proletariado? Era o trabalhador, que a única coisa que ele tinha para oferecer era a sua força de trabalho, né, em troca de um salário. Quando a gente pensa nessa sociedade capitalista, é importante a gente mencionar o quê? As características. E essas características vão influenciar na estrutura da sociedade. Quais são elas? Desigualdade social, concentração de riqueza nas mãos de um e na de outro nada. Mobilidade social, o que é isso? É quando a gente visualiza uma mudança dentro dessa classe social. Você pode melhorar economicamente ou cair economicamente. Outra característica, exploração do trabalho. A classe trabalhadora ela vai ser explorada, ela gera riqueza. Outra característica, consumo como status. Quando a gente fala de consumo como status, nós vamos estar falando do quê? Daquilo que você está consumindo que vai te dar uma diferenciação. Dando uma diferenciação, o que ocasiona na sociedade? Divisão social. Uns vão ter determinado produto e outros não vão ter. Quando a gente pensa nessa sociedade de classes, a sociologia ela vai trabalhar uma sociedade dentro de uma pirâmide tradicional, onde nós vamos ter classe alta, classe média e classe baixa. E ainda assim vão existir o quê? Subdivisões dentro dessas classes sociais. Mas para a gente ter como um parâmetro de análise, nós vamos trabalhar o que nós conhecemos no senso comum como rico, classe média e baixa. Vamos analisar agora a nossa primeira questão. Vamos lá para a questão. A questão diz: arquitetura hostil refere-se a estratégias de design urbano que utilizam elementos para restringir certos comportamentos nos espaços públicos, dificultando o acesso e a presença de pessoas, especialmente pessoas em situação de rua. Segundo o historiador especializado em arquitetura,
Ian Borden, a emergência desse estilo da arquitetura hostil data da década de 1990, nas gestões de um desenho urbano que sugere, segundo suas palavras, que só somos cidadãos se estamos trabalhando ou consumindo bens diretamente. O excerto retrata um fenômeno social brasileiro que representa. Essa questão, ela vai falar sim, né, dessa divisão social economicamente ativa e os que não são. No entanto, ela fala da arquitetura hostil. A arquitetura hostil é o quê? É quando você extingue uma camada da população de participar, de fazer uso de determinados espaços públicos. Exemplo, quando você coloca divisórias no banco de uma parada de ônibus, quando uma calçada, você coloca ela de maneira íngreme para que aquele morador de rua não se localize ali, ou seja, você exclui, você está fazendo aí uma segregação, você está separando quem pode usar o espaço público e quem não pode. Vamos analisar as opções. A letra A diz a reformulação de mecanismo de democratização do espaço público? Não, porque quando você fala em democratização do espaço público, você está dando oportunidade a todos. Letra B, manutenção da cultura de estranhamento e de segregação, ponto. Porque quando eu falo de cultura de estranhamento, o morador de rua está sendo estranho naquele espaço público. E quando eu falo de segregação social, eu estou falando do quê? De separação. Quem vai poder fazer uso e quem não vai. Letra B, marca aí. Mas vamos analisar. A C, o fortalecimento do viés tradicional e do exercício da cidadania. Não vai haver exercício da cidadania. Deveria, mas não vai haver. O desafio de políticas públicas para garantir o emprego formal não vai haver também porque fala-se de arquitetura hostil e não de políticas públicas. E letra E, a anulação da oportunidade de socialização entre indivíduos. Poderia, só que quando a gente fala de arquitetura hostil, eu estou falando do quê? De extinguir uma pessoa daquele espaço público. Logo, nós vamos ter aí como correta a letra B. Vamos para mais uma questão. A nossa próxima questão, ela diz: a máquina da qual parte a Revolução Industrial substitui o trabalhador que maneja uma única ferramenta por um mecanismo que opera com uma massa de ferramentas iguais ou semelhantes de uma só vez e que é movimentada por uma única força motriz, qualquer que seja sua força. A partir do texto, é correto considerar que a Revolução Industrial... Olha só, nós temos uma questão aí que ela fala da Revolução Industrial e foi o ponto de partida para o quê? Para o desenvolvimento dessa sociedade capitalista com esse novo formato de trabalho e o aumento da produção. Vamos analisar. Letra A, aboliu a mão de obra no processo produtivo, provocando desemprego e sofrimentos sociais. Revolução Industrial não trouxe desemprego, muito pelo contrário, ela trouxe emprego. Não é a A. Letra B, impediu o surgimento de movimentos socialistas subordinando os operários às máquinas. Se a gente parar para pensar, a Revolução Industrial, ela priorizou esses movimentos sindicais, por quê? Porque havia exploração do trabalho e baixos salários. Então não é a B. Letra C, produziu um quadro de nivelamento econômico entre os países devido à expansão da industrialização. Não, houve o quê? Uma grande desigualdade social entre as nações. Então também não é essa opção. Letra D, atenuou as desigualdades sociais, favorecendo a ascensão política da grande massa de trabalhadores industriais. A Revolução Industrial, ela não atenuou a desigualdade social, ela aumentou essa desigualdade social. Então não é a D, vamos analisar a E. Aumentou a produção de mercadorias, instituindo uma forma de produção diferente da artesanal. Certíssima, temos aí a opção E, porque houve esse aumento de mercadoria e houve o quê? Uma mudança de artesanal, passou a ser industrial. Então nós temos aí a opção E como opção correta, beleza? E vamos para mais uma questão. A nossa próxima questão diz: enquanto na sociedade primitiva a organização entre os homens se fundamentava na propriedade coletiva e nos laços de sangue, na sociedade que começava a se dividir em classes, a propriedade passou a ser privada e os laços de sangue retrocederam diante do novo vínculo que a escravidão estabeleceu. Nesse sentido, as transformações ocorridas no modo de produção e nas relações de trabalho têm importância fundamental para a compreensão da dinâmica econômica, bem como das relações sociais no mundo contemporâneo.
Com base na leitura do texto, é correto afirmar que a evolução do trabalho para os moldes da sociedade capitalista possibilitou. O que é importante a gente levar em consideração nessa questão? Ela fala justamente dessa mudança na estrutura do trabalho. Houve uma mudança? Houve. Mais uma vez, repito, o trabalho deixa de ser artesanal, passa a ser industrial. E se a gente for parar para pensar, esse trabalhador, ele vai ser o quê? Explorado, ele só tem a força de trabalho, enquanto o outro lado é o dono do capital, é o dono das matérias-primas, é o dono do maquinário. Então, se dando aí uma relação de trabalho desigual, explorada, onde esse trabalhador se torna alienado a esse sistema capitalista. Vamos analisar as opções. Letra A. A organização de uma sociedade voltada para o bem-estar coletivo? Não, errada, porque a sociedade capitalista ela não quer o bem-estar social, ela quer acúmulo de capital. Letra B. O desenvolvimento de novas técnicas de modo de produção responsáveis pela redução da desigualdade social. Até modos de produção estaria certa, mas quando ela fala de redução das desigualdades sociais, errado, porque não houve uma redução, houve um aumento. Letra C. O aumento da produção de alimentos e uma redução significativa da fome endêmica. Até pode ter tido um aumento de alimentos porque houve maquinário dentro da agricultura, mas o problema não é esse. O problema era você ter dinheiro para comprar comida. Se não tinha dinheiro, não comprava comida, logo a fome permanecia. Não é a opção C. Opção D. A acumulação de riquezas e a criação de uma sociedade excludente. Bingo, porque quando você fala de sociedade capitalista, você vai falar do quê? Desse acúmulo de riqueza. E quem não tem essa riqueza se exclui da sociedade. Mas vamos analisar mas a gente já tem a D como correta. A adoção de novos modos de produção que possibilitaram uma grande mobilidade social. Errado, porque houve novos modos de produção, mas não possibilitou essa grande mobilidade social. Então nós vamos ter aí como opção correta a letra D de dado, beleza? E agora com vocês nós temos a presença de um querido aluno que é o Gui. Tudo bem, Gui? Diga lá qual é a sua dúvida. Professora Bianca, de que forma o trabalho é valorizado na sociedade capitalista e quais são as consequências disso para os trabalhadores? Olha, excelente pergunta. Se a gente pensar, o trabalho dentro dessa sociedade capitalista ele é somente visto como uma fonte de lucro, né? E quando a gente pensa no trabalhador, qual é o papel do trabalhador? Trabalhar, 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 ser explorado. E como consequência disso, ele pode ter estresse, ele não é motivado, mas isso a gente está pensando em 1960. Se a gente fizer uma comparação com os dias de hoje, é claro que esse trabalhador ele vai ter melhorias, ele teve melhorias, porque hoje esse trabalhador tem aí a CLT. Mas se a gente pensar em 1760, esse trabalhador ia ter como consequência estresse, ele era explorado, porque esse trabalhador ele era somente o quê? Uma força de trabalho. E o trabalho era visto somente como uma fonte de riqueza, gerar lucro para o dono do capital. Beleza, Gui? Espero que eu tenha ajudado. Nossa aula de hoje foi referente ao CIS 2, com o tema Sociedade Capitalista e as Classes Sociais. Não vamos esquecer, hein? Quando a gente fala da sociedade capitalista, estamos falando da nossa atual sociedade, que molda aquilo que tu come, aquilo que tu veste, até como você se relaciona. E quando a gente fala de classes sociais, lembrando mais uma vez, tradicionalmente, a sociologia vai considerar o quê? Classe A, classe B e classe C. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Baixa o aplicativo e não deixa de seguir o Preveste UEA nas redes sociais. Foco na tua aprovação e até a nossa próxima aula. Um beijo! Olá, pessoal! Se vocês quiserem rever todas as aulas e ter acesso a questões comentadas, instale o aplicativo do Preveste e acompanhe todo o nosso conteúdo. Faça como eu, se prepare desde a primeira série do ensino médio. Vamos buscar a nossa vaga!